Olá pessoal, seja bem-vindo ao Giro Cristão. Aqui você se mantém informado tudo sobre o mundo gospel. Hoje iremos falar sobre ele, o pastor polêmico, Davi Leonardo. No último dia 13 de novembro de 2023, Davi Leonardo esteve no Flow Podcast e falou sobre muitas coisas, mas algo que não passou em branco no meio cristão, foi sua resposta sobre Priscila Alcântara. Vamos ouvi-lo. Dave, o que você achou da transformação de Priscila Alcântara? Ela mudou radicalmente a aparência e alguns dizem que ficou mais vulgar. Como a igreja tradicional vê isso? A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? Boa. O que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela, o que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser, se ficou feio, ficou bonito, a opinião é individual de cada um. A vida é dela, entendeu? O evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. A convicção é dele, da pessoa em Jesus. A Pri, eu conheço ela há bastante tempo. Obviamente ela está bem diferente, ela mudou. Mas é a Priscila que eu conheci. Por dentro dela, não sei. Aham. O que eu vou dizer? Eu não conheço. Se ela ficou bonita, ficou feia, aí é uma coisa que é chato falar, né? É desrespeitoso até, né? Já o pastor Rodrigo Mocelin falou tudo o que qualquer cristão de verdade gostaria de falar. Veja. Você viu a última do Dave? O último absurdo que ele falou é a descrição clássica do falso evangelho. O Dave eu acho que é o meu herege favorito. No vídeo de hoje eu vou mostrar que é um perigo ouvi-lo. Não apenas ouvir o Dave, mas todos os pastores que têm muito a ver com o Dave Leonardo. Porque ele é um símbolo aí do que é reproduzido em muitos lugares por este país. Então vamos primeiramente ao que ele falou. Não vou colocar aqui o vídeo porque, sei lá, às vezes acaba dando um bloco aí na gente. Então, vamos lá. Era sobre a Priscila Alcântara. Todo mundo tem visto, né? Priscila Alcântara, ela era uma moça que se dizia cristã. E com o tempo foi, né, enfim, né, tá com cabelo cor de fogo aí, tatuagem para mais de metro, e seminua, a roupa, né, totalmente vulgar, indecente. E ela disse que essa mudança no visual reflete o interior dela, disse ela, e é isso mesmo, o nosso exterior reflete mesmo, a nossa estética reflete as nossas crenças, quem a gente é óbvio, é isso mesmo. Mas enfim, ela foi lá o Dave foi no Flow, e aí o entrevistador, esqueci o nome dele, perguntou para ele, olha, como que a igreja tradicional vê a mudança na Priscila? E aí o Dave respondeu assim, ó, a igreja não tem nada a ver com isso. O evangelho não me dá direito de se meter na vida do outro e dizer que o outro, não dá o direito de dizer o que o outro tem que fazer. A convicção é dela e a pessoa em Jesus, que eu não entendi muito. Aqui eu só estou lendo, tá? Citando para vocês. É a convicção dela e a pessoa em Jesus, não entendi muito, mas enfim. A vida é dela, ela faz o que ela quiser. Se ficou feio ou bonito, aí é a opinião de cada um. Ou seja, não tem critério para nada, né? Não tem nem critério de belo ou de feio, de vulgar ou não, de indecente ou não tem critério de nada. Ah, enfim, ele continua. A Pri, eu a conheci, obviamente ela está bem diferente. Diferente, poxa vida. Mas é a Priscila que eu conheci. Ó, tá vendo? Tá totalmente diferente, mas é a mesma, né? E aí ele continua, né? Por dentro dela, aí eu não sei. Sabe o que o comentarista lá, o entrevistador disse? Boa! Satanás também. Rapaz, é um negócio assim absurdo, né? Vamos lá pra galerinha do Não Julgueis. Eu fico imaginando, vamos começar assim. Imagine se fizesse essa pergunta a João Batista, sobre Herodes. Lembra? Ô João, e o rei Herodes aí? Ele tá saindo com a mulher do irmão dele. O que a igreja tradicional tem a dizer sobre isso? Imagine se João dissesse assim, ó, a igreja não tem nada a ver com isso. O evangelho não me dá o direito de se meter na vida do outro. A convicção é dele e a pessoa em Jesus, a vida é dele. O Herodinho, pô, eu conheço, é meu brother. Obviamente ele tá diferente, mas por fora aí, mas quem sou eu, né, pra julgar? Você imagina um negócio desse? Porque lembra, né? João Batista foi lá e falou, Herodes, você tá adulterando, rapaz. E por isso Herodes arrancou a cabeça dele. Ah, pastor, mas nesse caso aí, que você está citando de Herodes, há uma ordem direta na Bíblia condenando o adultério. Mas também há uma passagem bíblica direta, explicitamente condenando a sensualidade e dizendo que as mulheres devem se vestir com decência. Você acha que aquilo ali é uma roupa decente? Mas pastor, não precisa falar da moça. Olha, em alguns momentos é necessário dar nome aos bois. Dizer, ei, fique longe dessa pessoa, pois o ensino dela é errado. Quer um exemplo disso? Paulo. Paulo deu nome aos bois. Ele disse assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior.
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Essa é que é a grande questão. Essas pessoas desviadas da verdade estão desviando a fé de outros. Essa que é a questão, então, aqui. Esse é o grande problema que, na minha opinião, é diferente da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério. Aqui a gente tem uma pessoa que está influenciando outros para o buraco. E esse é o grande problema. Quer ver outro exemplo? O clássico livro de Lutero, Nascido Escravo, foi uma resposta pública a Erasmo de Roterdã. O melhor exemplo de todos, o próprio Cristo, cheio de compaixão para com pecadores arrependidos, como foi com a mulher adúltera, que, enfim, cheio de misericórdia, com pecadores da pior espécie. Mas, por outro lado, Jesus combateu publicamente pessoas influentes, que desencaminhavam as pessoas. Não é a primeira vez que o pastor Davi Leonardo se envolve em polêmicas. Há um tempo atrás viralizou um vídeo onde ele cobrava ingressos aos seus fiéis para ouvir sua pregação. Para muito um verdadeiro comerciante da fé. Vamos ouvi-lo novamente. Inclusive agora, dia 15, a gente está aqui no Espaço Unimed, em São Paulo, você é meu convidado se você quiser ir. E já está esgotado. Pra você ter uma noção de como funciona. Então, a gente ficou com muito medo quando foi para esse espaço. O primeiro lugar que a gente fez foi Belo Horizonte. Acho que era 3.000 e poucas pessoas. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei me questionando muito assim, se aquilo que eu estava fazendo não era contra a missão que eu carregava. Por quê? Sabe? Porque é um negócio caro. É um negócio que envolve dinheiro. Cara, eu ia chegar aí. Porque não é um pouco tabu os caras pagar pra assistir o Dave falando? Então, eu vou chegar nessa parte, porque isso aí, pra mim, foi muito difícil. Tá. Lembra a parada da cultura? Como que você resolve uma parada de cultura, né? Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, eu tava exatamente com isso. Cara, eu não tô aqui por causa de dinheiro, Não é a razão. Eu nunca fiz por causa disso. A minha formação acadêmica era outra, totalmente diferente. Então, eu fui chamado para algo diferente. Então, eu tava confuso, cara. Nesse dia eu tava ruim, assim, sabe? Então, eu ministrei aquilo que tava no meu coração, que era a palavra que seria daquela tour, na época, o melhor dia da minha vida. E aí, no final, eu fiz um apelo. E o apelo é o apelo comum do evangelho. Você apresenta Jesus e depois é o que a Bíblia fala sobre o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É uma mudança de vida. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei que quase 50% do auditório levantou a mão e que aquilo nunca havia acontecido na minha vida, eu entendi que aquilo ali filtrava as intenções, de uma certa forma também. Tá. Então, ali foi... E eu sei que alguém pode dizer, pá, mas se eu não tenho dinheiro eu não vou. Não, a gente tem milhares de outras formas. Essa é uma delas. A gente está fazendo agora o estádio de Joinville de graça. O meu sonho, na verdade, era fazer todos os estádios de graça. Só que quem paga essa conta? Um estádio para você fazer é 2 milhões de reais. Então essa conta ela não fecha. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas aí eu comecei a compreender a forma de alcançar as pessoas e conseguir ter essas pessoas naqueles lugares. Então, óbvio, a gente sempre tenta caminhar para um lugar onde o máximo de pessoas consiga ir, que seja acessível para todas as pessoas. Então, hoje, quando os nossos eventos têm ingresso, a gente tem ingresso a partir de R$30. Entende? Para que todo mundo consiga ir. O que acontece hoje? Esgota em 1 hora. Esgota em 30 minutos. Aí a gente não tem como controlar. Então, a gente fez... Como é que tu faz para controlar o ego, cara? Então, eu acho que o importante, só antes da parada do ego, é a parada do cobrar para pregar. Então, não é sobre cobrar para pregar, é cobrar para sentar. Aquele lugar não está de graça. A pregação do evangelho é de graça. E ela tem em todo lugar. Ela tem na igreja, ela tem no YouTube, ela tem com um padre, com um pastor. Aquilo ali, a pregação do evangelho, ela não tem preço. Por quê? Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. Então, como que eu cobro por algo que eu recebo? Agora, aquele lugar tem custo. São mais de 200 pessoas que trabalham dentro de um evento. Ninguém fala assim, é do Dave o evento? Então eu vou de graça. Não, ninguém faz isso. Você liga pro estádio e fala, a gente vai falar de Jesus. Aí o cara fala, é de graça então? Eu vou fazer para você? Não, a gente teve uma experiência no estádio uma vez, na época da pandemia, que a gente fez drive-in. Tá. Esgotou em 2 minutos.
E foi uma briga pra gente conseguir esse drive-in, porque quando você fala que é uma parada sobre Jesus, tem gente que tem o coração muito fechado com isso e não deixa. E aí foi uma briga dele deixar a gente fazer o drive-in. Esgotou em 2 minutos, esgotou outra sessão em 4 minutos. E aí no final do evento, o cara do estádio falou pra mim: vou dar uma data pra vocês do estádio, pra quando voltar da pandemia, vocês fazerem 360. A gente, tipo, que benção e tal. Aí o cara mandou a data pra gente e mandou o preço, 1,5 milhão. Pra alugar o estádio. E não tem som nisso, não tem som, não tem equipe, não tem segurança, não tem ECAD, não tem ISS, não tem nada. E tem que pagar. O cara olhou pra vocês assim, acho que ali eu ganho dinheiro. Então, mas é que na verdade esse é o normal, entendeu? Então não é sobre cobrar o evangelho, é sobre os lugares que a gente vai. A gente produz uma experiência. A gente também teve um outro avanço que foi o seguinte: a gente ia nos lugares onde tinha um show nacional um dia antes. Tá. E aí tinha LED, tinha luz, tinha experiência. E aí chegava no nosso, tinha nada. Triste, umas luzinhas bandidas lá, sabe? Tinha nada. A gente falou, cara, não é justo para as pessoas isso. A mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Não existe nada maior do que isso. Então por que a gente não pode também entregar uma experiência que a pessoa diga, cara, que maravilhoso. Cara, e assim, eu posso dizer com segurança que pra assistir uma parada dessa daí, seguramente custa mais de R$30. E, qualquer show, Qualquer um. não é menos de R$100 o ticket. Deus abençoe a todos e obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Gente, nos ajude, se inscreva no canal e deixa aquele like. Comentem e compartilhem.